Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Green Lab Academy. Se há algo que separa um apostador comum do apostador consistente, é a forma como ele analisa um jogo antes de apostar. A maioria das pessoas olha para um jogo e pensa: esta equipa é melhor, então vou apostar nela. Mas no mundo das apostas isso não chega. E na maioria das vezes é exatamente por isso que se perde dinheiro. A verdade é simples. Quem não analisa, são as apostas às cegas, perde dinheiro. Nesta aula vais aprender a olhar para um jogo de futebol de uma forma um bocado diferente. Vais perceber quais são os fatores que realmente importam, como interpretar a informação disponível e, acima de tudo, como transformar essa análise em decisões mais inteligentes. Não se trata de prever resultados a 100%. Isso não existe. Trata-se de aumentar a tua probabilidade de acertar e encontrar valor onde a maioria não vê. Se queres deixar de apostar por impulso e começar a apostar com método, esta aula é para ti. Então, vamos a isso. Hoje vamos falar sobre um dos passos mais importantes para quem quer ter sucesso nas apostas desportivas. Como analisar corretamente um jogo de futebol antes de apostar. A maioria das pessoas aposta com base em intuição, clubismo ou simplesmente porque acha que uma equipa vai ganhar. Mas a verdade é que apostas sem análise é, no fundo, apostar às cegas. E a longo prazo isso nunca resulta. Se queres evoluir, tens de começar a olhar para um jogo como um analista, não como um adepto. Então, o que tens que fazer? O primeiro ponto que deves analisar é o momento das equipas. Não basta olhar para os últimos resultados, é importante perceber como estas equipas estão a jogar, se estão a dominar os jogos, estão a criar oportunidades ou estão a ganhar jogos sem convencer. Às vezes, uma equipa vende 3 vitórias, mas com desempenhos fracos, e isso pode ser um sinal de alerta. Depois, tens de olhar para as estatísticas dos jogos. Dados como os golos, marcados e sofridos, os expected goals, remates, posse de bola e eficácia são fundamentais para perceber o verdadeiro nível das equipas. As estatísticas ajudam-te a ir além do resultado e a perceber o que realmente aconteceu dentro do campo nesse jogo. Outro fator essencial são as ausências. Lesões e suspensões podem mudar completamente o equilíbrio de jogo. A falta de um jogador-chave, como um avançado goleador ou um médio organizador, pode reduzir bastante a capacidade ofensiva ou defensiva de uma equipa. Tens também de considerar o contexto do jogo. É um jogo decisivo? Uma equipa precisa mesmo de ganhar. Está a jogar em casa ou fora? O fator casa tem bastante influência no futebol, especialmente em certas ligas. Equipas que são fortes em casa podem cair bastante de rendimento quando jogam fora. Não ignores o estilo de jogo e o confronto entre as equipas. Há equipas que jogam melhor contra determinados tipos de adversário. Por exemplo, uma equipa que joga em contra-ataque pode ter mais facilidade contra uma equipa que domina a posse de bola e deixa espaços nas costas. Outro ponto muito importante são os movimentos de mercado. As odds também te dão pistas. Se uma odd está a descer muito, pode indicar que há dinheiro a entrar naquele lado. Mas atenção, não deves seguir o mercado cegamente, e sim usá-lo como mais uma ferramenta para validar a tua análise. Depois de juntares toda a informação, o objetivo não é apenas prever o resultado, mas sim encontrar valor. Pergunta-te sempre: a odd está disponível reflete realmente a probabilidade deste evento acontecer? Se a tua resposta for não, então podes estar perante uma boa aposta. Por fim, lembra-te: não precisas de apostar em todos os jogos. Aliás, os melhores apostadores são muitas vezes aqueles que mais jogos deixam passar. Disciplina e paciência são importantes como a análise. Resumindo, analisar um jogo de futebol envolve olhar para forma, estatísticas, ausências, contexto, estilo de jogo e mercado. É um processo que exige tempo, mas é exatamente isso que te vai diferenciar da maioria dos apostadores. Se queres resultados diferentes, tens de apostar de forma diferente. E é isso que quero explicar. Não percas os próximos episódios na Green Lab Academy. Boas apostas!